Então, pessoal, primeiro dizer que foi um desafio vir falar sobre o tema que está colocado, né, aqui pra gente, que é Sindicato de Diversidade na Educação, né? ênfase na liderança LGBTQIAPN+. Por quê? Porque não é um tema que a gente está acostumado a abordar. Para mim, na condição de mulher, é mais fácil falar sobre mulher, sobre negro, sobre educação, falar sobre sindicato, mas é um tema novo para mim. E eu me senti desafiada. Primeiro eu gritei socorro pro Murilo, o que eu vou dizer? Depois pedi ajuda de uma companheira nossa também, Keline, que trabalha lá com a gente, e a gente ficou trocando mais ideia de como abordar o tema, porque como é o primeiro encontro LGBTQIAPN+, do Sintep, então é a primeira vez que a gente vai falar sobre isso, para nós, né? E eu tive que buscar, entre as minhas tarefas diárias, entre disputar a eleição lá em Augusto Corrêa e conseguir fazer com que a nossa chapa lá dos companheiros fosse eleita, você também se preparar para vir para cá. E eu gosto de preparar o material bonitinho, mas não deu tempo, tá certo? E estou aqui me desafiando. Primeiro dizer para vocês que eu sou do tempo do GLS. Vocês lembram do GLS? Sim. Né? GLS, que eu nem lembro o que era mesmo antigamente. Depois passou a LGBT, agora é LGBTQIAPN+. Eu achei um dia que eu não ia conseguir decorar as letrinhas, né? Mas consegui decorar porque a gente convive no meio de pessoas LGBTs, né? Eu tenho filha, eu tenho neta, que são bissexuais, lésbicas, eu tenho amigos, eu tenho primos, enfim, você tem um leque de companheiros LGBT que você convive, então naturalmente você também percebe e escuta muitos depoimentos, tá certo? Então aí talvez tenha uma certa facilidade da gente abordar determinadas questões. Eu queria dedicar este primeiro seminário LGBT desta região a 2 companheiros LGBTs que foram assassinados pela condição de LGBTs, foram assassinados. Um foi o companheiro Mário, que era dirigente do Sintep, inclusive foi dirigente da coordenação estadual aqui em Marabá. Dezenas de pessoas aguardavam a saída do caixão da casa onde o professor Mário, como era conhecido, morava. Membros do movimento LGBT estavam inconformados com a forma violenta em que o professor foi assassinado. A gente está sem condições de fazer alguma coisa neste momento, mas a gente vai fazer de tudo. A gente vai acionar o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública do Estado do Pará, o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos. É o 4º crime que nós já temos notícias na cidade, que é pela homofobia, a gente sabe que foi. Não só o crime, mas a homofobia não é caracterizada só pelo crime, mas também a agressão verbal, né? É o ato de repressão. O professor Mário Antônio da Silva foi morto na madrugada de sábado dentro da casa onde morava, no bairro de Nova Marabá. Mas o corpo só foi encontrado na noite de domingo com perfurações de faca e fios elétricos pelo pescoço. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da 21ª Seccional de Polícia Civil. O carro do professor foi localizado distante cerca de 6 quilômetros do local do crime. Para o secretário de Educação do município, Marabá perdeu um dos mais competentes professores da rede. Marabá hoje está de luto, né, em virtude da perda do nosso professor. Uma pessoa que se empenhou, que se dedicou e que tinha um trabalho excelente em prol da educação, tanto no município como no estado. Nosso muito obrigado a um servidor que contribuiu muito para a educação do nosso município de Marabá. Durante o percurso do cortejo, várias paradas foram realizadas. Uma delas se concentrou em frente à delegacia da Nova Marabá. Dezenas de velas foram colocadas e uma bandeira do movimento LGBT foi aberta em frente ao prédio. A sociedade que nós sonhamos para os nossos filhos é uma sociedade inclusiva, que respeita a dignidade humana. É uma sociedade com cidadania plena, porque nós LGBTs não aceitamos ser tratados como cidadãos de segunda classe. O brasileiro sempre diz não ter preconceito,
Diz que respeita todos e que temos iguais direitos, mas não trata o negro e o homossexual com devido respeito. Se a lei diz isso, por que tanta intolerância e ódio no coração? O cortejo chegou ao cemitério da Saudade no final da tarde. Emocionados, amigos e familiares prestavam as últimas homenagens ao professor. Mário Antônio da Silva tinha 40 anos e 20 de atuação no magistério em Marabá e região. Paulinho de Bragança, também dirigente do Sintep, né? Dedicar porque num momento histórico como esse, lembrar desses dois companheiros que conviveu conosco e que a gente perdeu pela violência praticada contra os LGBTs, que todo mundo sabe a violência que sofre e que a gente também não consegue proteger as nossas companheiras e companheiros. Como eu disse a vocês, eu também sou mãe de uma garota lésbica que, quando falou para mim da orientação sexual dela, ela foi abraçada por mim, dizendo que você tem uma leoa para lhe defender de todas as formas de preconceito e qualquer violência. Na condição de mãe, eu também me preocupo com a segurança dela, porque esse mundo está muito perverso. E nós, às vezes, na condição de educadores também, a gente não ajuda, porque fazer piadinhas, pessoal. As mulheres sabem muito bem o que é isso, porque nós vivemos passando por piadinhas machistas no ambiente do trabalho, muitas das vezes. Mas as nossas companheiras, que são os lésbicas, os gays, os trans, os bissexuais, sofrem muito mais discriminação e preconceito, talvez. E às vezes, na nossa frente, a gente não faz nada. E olha que nós somos dirigentes do maior sindicato da região norte e nordeste do país. Um sindicato com história. Eu falei inicialmente, rumo aos 43 anos, é o primeiro seminário que a gente está realizando para tratar da pauta LGBTQIAPN+. Mas também só realizamos 2 encontros de mulheres. E sabem quantos encontros de negros e negras nós já realizamos? Nenhum. Então é um sindicato que tem uma dívida histórica com os mais oprimidos. E nós precisamos corrigir isso. O Sintep nunca se furtou de fazer o debate, nem tem medo de fazer o debate, nem se esconde, tá certo? Nem se esconde. Lembro que quando a gente foi criar a Secretaria de Identidade de Gênero e Diversidade Sexual, Murilo foi a pessoa que eu procurei para ajudar, para construir. Eu falei, por quê? Porque nós éramos uma secretaria só, que tratava das opressões, mas que era a questão do negro, das mulheres, dos LGBTs. E quem é que a gente priorizava? O debate da mulher. Por isso que a gente conseguiu realizar 2 encontros. Então nós percebemos que não dava para ficar numa mesma secretaria. Nós precisaríamos nos dividir para que a coisa começasse a fluir. E no último congresso, acertadamente, a gente criou a Secretaria de Identidade de Gênero e Diversidade Sexual. Nós temos a Secretaria Racial de Negras e Negras também e a Secretaria das Mulheres. Então, cada secretaria começa a impulsionar sua pauta para o debate. Eu digo isso porque a gente precisa compreender que os LGBTs, as mulheres e homens LGBTs, precisam estar dentro do sindicato. Precisam ter essa representatividade. Nós precisamos assegurar, para que a gente, inclusive, tenha conhecimento das suas pautas e que a gente possa lutar por essas pautas, né? Não basta simplesmente a gente ficar achando, pensando. Eu digo assim, a mulherada só conseguiu se organizar e a gente só conseguiu vir quando ela veio para dentro do sindicato para dizer que ela precisava de maior representatividade. Então, a partir do momento que você está dentro do sindicato, você começa
a gente começa a ouvir e a gente começa a compreender, né? Todos nós sabemos aqui do preconceito, das gracinhas, da violência, que é algo que me assusta. Eu citei 2 companheiros que foram assassinados, dirigentes desse sindicato, pelo fato de fazerem parte do grupo LGBTQIAPN+. Quantos outros não passam pela mesma condição? E o que o sindicato faz? O sindicato escuta? Quantos no nosso ambiente de trabalho está lá sendo marginalizado? Quantos estão sendo humilhados? Né? Quantos estão sendo desrespeitados, às vezes, no seu ambiente de trabalho e o sindicato não observa, porque não se preocupa em ouvir? Nós precisamos, para a gente conhecer, a gente precisa ouvir. A gente precisa ser solidário. A gente precisa dar apoio. Os companheiros e companheiras LGBTs, sempre me engato quando eu quero falar, LGBTQIAPN+, precisam sentir abraçados dentro do sindicato que representa. Ora, a companheira que eu esqueci o nome, ela deu um depoimento ali, que é o que acontece da discriminação. Passou no processo seletivo, depois a secretária, por as suas convicções religiosas, dizia que ela não poderia assumir o cargo. Né? Quando ela ameaça chamar o sindicato, a história muda. Então é necessário que a gente absorva, que a gente escute, mas a gente só vai, pessoal, fazer isso quando os companheiros que ainda não são filiados ou que são filiados no SINTEP perceberem que nós nos importamos com a pauta. Nós nos importamos e nós queremos ajudar a mudar esse Brasil preconceituoso e homofóbico. Nós queremos ditar nossa regra, mas também nós queremos, para além da nossa categoria, proteger os nossos alunos. O Irã falou aqui de uma estatística que todo mundo conhece e das dificuldades de que é, como diz o Murilo sempre, sair do armário, assumir que você é uma pessoa LGBT. Assumir. Não é fácil. Todo mundo sabe. Dos depoimentos que a gente escuta, do comportamento da família, do comportamento da própria sociedade, o quanto ela marginaliza quem é LGBTQIAPN+, né? Então, nós precisamos estudar mais, ouvir mais, até para a gente mudar a realidade dentro da escola em que a gente está. Porque parte dos nossos alunos estão adoecendo, pessoal. Estão adoecendo sem perspectiva, principalmente numa região dessa aqui, que é extremamente conservadora, o quanto é difícil você assumir a sua sexualidade, se libertar e ser feliz. Porque eu acredito que todo mundo tem que ser feliz. Todo mundo tem que amar, né? E tem que ser respeitado pela sua orientação. Não temos que ficar apontando, fazendo gracinhas, piadinhas. Nós temos que dizer, todas as nossas companheiras e companheiros LGBTQIAPN+, precisam ser respeitados. Para mim, a palavra é respeito. E o SINTEP tem um desafio grande. Qual é o desafio grande? A gente precisa criar consciências críticas dentro do sindicato. Nós precisamos proporcionar eventos como este, desse tipo de atividade, para promover a conscientização das pessoas, né? Para promover a conscientização das pessoas e de como é que a gente consegue se comportar com as diferenças, porque nós somos diferentes mesmo. Mas como é que a gente vai ajudar que as pessoas respeitem o outro pela sua orientação sexual? Como é que a gente vai construir uma cartilha, um documento, falando das experiências boas e das experiências ruins dos trabalhadores em educação no seu local de trabalho, a partir da sua orientação sexual?
Como é que a gente vai promover lá na frente um encontro se a gente não consegue proporcionar espaço melhor para ouvir? Eu digo assim, quando a gente começou a fazer encontro de mulheres, foram muitos depoimentos que a gente ouviu, e muitos depoimentos impactantes de violência, de sofrimento de mulheres, né? Eu tenho certeza que no nosso meio tem muitos companheiros LGBTQIA+, que também passam pela mesma problemática e que a gente não escuta. A gente sequer é solidário, né? Então, acho que é um grande desafio para o Sintep, mas o Sintep precisa produzir. A gente precisa produzir cartilha, a gente precisa produzir documento, a gente precisa fazer com que os nossos dirigentes leiam, estudem e se preparem para o debate. Porque a gente já tem uma sociedade lá fora preconceituosa que não é nada humana para taxar. Nós precisamos, de fato, de companheiros que abracem, de companheiros que respeitem, de companheiros que compreendam que no mundo as pessoas são diferentes. E mesmo sendo diferente, a gente consegue se amar e se respeitar. Esta é a minha pequena contribuição. Vou passar aqui para o Murilo. Murilo, já falei muito, tá bom? Deixa eu riscar tudo que eu ia falar aqui. Hear that Rickenbacker, a bass